Mateus 19, versículo 16, diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Respondeu-lhe Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Amém? Até o versículo de número 22. Quero tomar esse texto conhecido para falarmos hoje de obsessões. Eu creio que todo mundo sabe o que é sofrer algum tipo de obsessão. Há obsessão para tudo. Por limpeza, por trabalho, por estudo, por viagens. Enfim, a lista é grande. A obsessão, conforme o próprio dicionário diz, obcecado é o que tem a sua inteligência ou a sua razão obscurecida. Então, quem é obcecado, naquela área que ele tem a sua inteligência, a sua racionalidade comprometida. Obcecado é a pessoa que persiste num erro contumaz. Ele se aferra a uma ideia e teima, e ainda que isso seja trágico para ele, ele não abre mão. É obcecado. Nós sabemos que os animais, apesar da força, da ferocidade, da agilidade, eles são facilmente capturados, dominados, porque o homem domina eles por aquilo que eles são obcecados. Coloque diante dele alguma coisa que ele é obcecado por aquilo, e ele perde a sua força, ele se desarma da sua agilidade, ele fica fácil, ele é uma presa fácil. Então, queridos, obcecar quer dizer cegar, causar desequilíbrio, um desvario. Como existe obsessão para tudo, nós sofremos às vezes algum tipo de obsessão. Neste texto aqui, Jesus apresenta duas obsessões humanas, que é consenso, nenhum ser humano vai negar que isso é uma obsessão humana, fé e dinheiro. No único texto, Jesus conta uma história, não é uma parábola, é um ensinamento de um fato que ocorreu no ministério de Jesus. Jesus foi procurado por este moço vivia isso na vida dele, e procurou Jesus porque ele não estava bem com ele mesmo. Ele era vítima das suas obsessões. Em crise com ele mesmo, ele procura Jesus e Jesus dá a receita, dá o remédio para ele, Jesus dá o diagnóstico, dá o remédio, mas a obsessão dele foi mais forte do que a vontade de ser curado, e a Bíblia fala que ele se retirou triste. Então, queridos, neste texto, Jesus fala da fé, que não parece que vai ser uma obsessão. É uma coisa boa. Isso não pode trazer algum tipo de coisa ruim para a vida. E da mesma forma o dinheiro. São duas coisas importantes, amadas, buscadas. Como elas poderiam nos fazer mal? Onde? Acho que a gente não consegue ver isso. Por quê? Porque é consenso humano. É unanimidade. De que fé. Eu não falei no quê, falei fé apenas. Fé é o que eu preciso para resolver os meus problemas com Deus, com o invisível, com a imortalidade, com a vida eterna. Eu sei que para me relacionar com essa área aí, Deus, juízo final, arrebatamento, vida eterna, imortalidade, eu preciso de fé. Isso é consenso. Mundo invisível. Também é consenso que dinheiro é o que eu preciso para resolver a minha vida, não com Deus, mas com os homens. Não com o invisível, mas com o visível. Não na imortalidade, mas aqui na mortalidade, aqui na vida. É consenso que dinheiro aqui resolve esses problemas.
Problema com os homens, você resolve com dinheiro. No mundo visível, você resolve as coisas com dinheiro. No mundo da mortalidade, você resolve as coisas com dinheiro. Por isso essas coisas, é consenso que elas são boas, são buscadas, são amadas, são desejadas, e nunca alguém vai admitir que pode existir algum mal aí. Mas é uma obsessão humana. O homem, o ser humano, diante dessas duas coisas, ele se desequilibra. Ele faz coisas, ele toma decisões, ele pratica atos de fazer irracionais ficarem envergonhados. Como? Porque ele é obcecado por isso. Ele entende que isso resolve o problema dele. Um com Deus e outro com os homens. Um no além e outro no presente. Um no invisível e outro no invisível. E como ele tem isso como consenso, ele sabe o valor disso, ele se torna uma vítima da sua própria obsessão. E o que Jesus vai nos ensinar, é o que a Bíblia já ensina, é que estas obsessões são fontes de tragédias, são fontes de decisões irreversíveis, de escolhas que têm consequências eternas. O diabo sabe disso. O diabo aposta que o homem topa crer em qualquer coisa. Por isso as heresias proliferam. Por isso o falso vende mais do que o verdadeiro. O diabo também aposta na grana. Foi o que ele falou para Deus. Falou, não, Jó é fiel porque você encheu ele de grana. Mexe na grana dele que você vai ver que ele vira. Ele aposta tanto que ele ofereceu para Jesus. Falou, isso aqui é tudo meu, eu te dou. Você só me adora e não precisa esse negócio de querer pisar na minha cabeça e eu ferir o teu calcanhar. Você quer salvar essa raça mesmo? Eu te dou tudo que eles podem produzir. A gente faz uma aliança aqui. Não precisa a gente brigar. Ele apostou que Jesus aceitaria isso. Então, queridos, entendendo isso, que estas obsessões são fontes de tragédias, que por essas coisas os homens fazem coisas de dar vergonha aos animais, por essas coisas o diabo ciranda, não somente ele como seus anjos, fazem um verdadeiro estrago na humanidade. Por quê? Porque o homem é obcecado. É como oferecer carne para jacaré. Ele perde a ferocidade. Banana para macaco. Uma horta para um gado. Acabou. Libera isso e ele fica sob domínio. E o ser humano, quando vê essas duas coisas, fé e dinheiro, ele perde a lucidez. Ele entende que isso deve ser alcançado e qualquer coisa que venha impedir de conseguir isso é obstáculo que tem que ser vencido. É barreira que tem que ser removida. Ele não pensa na origem, nas consequências e o que pode vir por trás disso. Então o primeiro texto nosso fala de um ensinamento prático na vida de Jesus. Quem procurou Jesus foi um jovem. Lendo os 3 evangelistas, você vai ver que se tratava de um jovem que ele era de posição, um jovem conceituado. Ele era muito rico e ele era religioso. Parece que não falta nada, né? Mas só que ele tinha um problema. Ele se sentia perdido. Ele estava preocupado com a vida eterna. Ele falou, bom mestre, o que eu posso fazer de bom para que eu alcance a vida eterna? Então, se ele estava procurando, é porque ele se sentia fora dela. Aqui na vida visível, ele não tinha nenhum pedido, nenhuma reclamação. Tudo estava muito bom. Ele era de alta posição, ele era muito rico, ele era um observador da lei, ele era religioso, e aqui estava tudo certo. A preocupação dele é que essa vida ia passar muito rápida, e ele estava inseguro quanto a outra. Ele não se sentia um salvo. Bem, além disso, ele era muito esperto, porque ele se ajoelhou e fez uma pergunta meio embolada para Jesus. Vamos ter em mente de que ele não sabe que Jesus é Deus. Jesus é um mestre, é um judeu, é um profeta. É mais ou menos como ele era aceito na época. Jesus não era consenso como filho de Deus ainda. Era um mestre que tinha respostas sábias. E ele tem um problema. E ele procura esse mestre e faz uma pergunta meio embolada, porque ele diz assim, bom mestre, o que eu posso fazer de bom para alcançar a vida eterna? Eu entendo que nessa pergunta dele, rico, de posição, religioso, seja qual for a missão, ele paga.
Ele pediu algo que ele possa fazer. Se for um preço, ele paga. Se for um sacrifício, ele faz. Se for algo difícil, tem alguém que tem condições de cumprir, isso é ele. Fala aí. Os irmãos, imaginou se tivesse hoje uma missão, um sacrifício ou um preço a ser pago para que você tenha garantia de Deus de vida eterna? Você economizaria a vida inteira para pagar, para não morrer e não ir para o castigo eterno. Se existisse um sacrifício, você daria o seu corpo para ser queimado para entrar na vida. Quem não daria? É uma questão de inteligência. Se tivesse uma missão, se tivesse um caminho, se tivesse um sacrifício, se tivesse um preço, nós viveríamos a vida inteira para cumprir esse objetivo, porque afinal o que está em jogo é a vida eterna, viver para sempre. Foi o que ele disse para Jesus. Diz aí, o que é que eu tenho que fazer? E Jesus responde em 2 tempos. Jesus desenrola a pergunta dele e diz assim para ele: por que você me chama de bom? Qual é o seu conceito de bom? Bom é Deus. Você está dizendo que eu sou Deus? Para você eu sou Deus? Porque bom é Deus. Jesus está dizendo assim, olha, bom tem a ver com salvação, com destino final e com vida eterna. E isto Deus é. Deus é Salvador, Deus é o Senhor da vida, Deus é o único que pode dar a vida eterna. Então, bom é Deus. Porque qualquer outra coisa que você chame de boa, que você entenda que é bom, que não tem a ver com salvação, com vida eterna, isso não é bom. Pode parecer bom. Pode ser bom por um tempo. Mas e depois? Então, bom mestre, diga aí uma boa coisa que eu possa fazer para alcançar a vida eterna. Espere aí, o que é bom para você? Bom é Deus. Porque Deus podia matar o homem e quer salvá-lo. Deus providenciou um meio para que ele fosse salvo. Jesus é a prova da bondade de Deus. Ele está ali em pessoa. Foi Deus que amou o homem e deu Jesus, porque ele é bom. Então, uma coisa que não tem a ver com salvação, com destino final, com vida eterna, que não produza isso, seja lá o que for. Pode ser milionária, pode ser maravilhosa, pode ser tudo, mas isso não é bom. Pode parecer bom, mas não é bom. Então Jesus diz para ele, olha, bom é Deus. Eu sou Deus para você? Está me dizendo que eu sou Deus? Você falou bom, bom é Deus. Se eu não for Deus para você, essa fala aí é falsa. Porque Deus é bom. Porque Deus é isso. É vida eterna, é salvação. Deus é destino final. A segunda resposta, vida eterna, que você está preocupado, salvação, isso está nos mandamentos. Está na palavra. Você nem me perguntar. Você conhece os mandamentos? Falou, sim, tenho observado isso desde a minha juventude, desde a minha infância. Mas antes de responder isso, ele perguntou para Jesus, quais? Todo mundo sabe que os mandamentos principais são os 10. E Jesus não repete os 10, Jesus repete alguns. Ele perguntou quais? Ele falou, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus pega 5 mandamentos dos 10 e pega um mandamento que não está nos 10. Com certeza ele sabia os 10 de cor. Pega um mandamento que faz parte dos outros mandamentos que Deus deu a Moisés depois dos 10. Que era exatamente o que ele ia precisar. O amarás o teu próximo como a ti mesmo não está nos 10. Os outros estão. Então Jesus nem repete os 10 para depois acrescentar mais um. Ele diz 5, aleatoriamente, não na sequência. Quais mandamentos? Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, amar o seu pai e a sua mãe. E pega um fora dos 10, das tábuas da lei, e diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele falou, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. O que me falta? Como? Se ele observou rigorosamente, não pode ter falta. Será que Deus esqueceu de colocar alguma coisa nos mandamentos, a ponto de alguém observá-lo e sentir-se perdido? Tem gente que diz assim, eu creio em Deus, eu faço tudo certinho, mas eu não tenho certeza da minha salvação. Como? A culpa é de Deus, então?
Ele não providenciou o sacrifício perfeito? Ele se esqueceu de alguma coisa? Esse tenho observado tudo, o que me falta não combina. Se observou, nada falta. Se falta é porque não observou. Tem alguma coisa errada. O que me falta? Não deveria faltar nada, porque foi Deus que deu os mandamentos. Aí Jesus diz para ele o que falta. Jesus diz para ele, ó, vende os teus bens, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Não falou que ele ia ficar sem nada, não. Se livra do que você tem. O texto diz que ele era riquíssimo. Jesus não falou para ele, constrói uma sinagoga, ajuda a obra missionária. Se livra do que você tem, dá para os pobres, o mais próximo. E você terá um tesouro no céu. Está salvo? Ele falou, não, e depois você vem e segue-me. Depois você vem e segue-me. Se livra disso e depois você me segue. Por quê? Exatamente na parte que diz, o teu próximo como a ti mesmo. Como que ele observou todos os mandamentos se ele era riquíssimo? E será que o próximo dele também era? Como é que Deus vê? Duas pessoas iguais, e uma tem tudo e a outra não tem nada, e aquela que tem tudo diz para Deus que ela observa os mandamentos, inclusive o amar o teu próximo como a ti mesmo. Que tarefa nós cumpriríamos pela vida eterna? Aí você diz assim, isso está na Bíblia, tudo bem. Mas e se eu estivesse contando aqui a minha história, ou se alguém estivesse contando a minha história, ou se alguém estivesse contando a sua história depois de 2000 anos que você viveu? Nós sabemos pelo texto que o jovem ficou triste e foi embora. Depois eu não sei mais. Não sei se depois de amanhã, o ano seguinte, mais para frente, ele voltou e se arrependeu e aceitou Jesus, não sei. Eu só sei que se ele obedeceu, onde ele está hoje? E tudo aquilo que ele possuía, qual a diferença que faz hoje? Se ele desobedeceu e foi lá viver a sua vida com a sua alta posição, com tudo que possuía, onde ele está hoje? Porque a nossa história continua 2000 anos depois, 3000 anos depois, 4000 anos depois. Porque a Bíblia diz que Deus mora na eternidade, de eternidade em eternidade Ele é Deus, e quando passar o tempo do Cronos, é para lá que os homens vão, salvos ou perdidos, para a eternidade. E como alguém na eternidade vai ler uma história dessa e dizer, eu encontrei com Deus na terra, e Ele falou, se livra disso daí. Ele me deu um diagnóstico, mas eu estava tão obcecado, tão seguro, tão cego, tão mexido, tão balançado, que Deus pode falar o que Ele quiser. Eu vou fazer o que eu quero. Todo mundo quer que Deus fala. Todo mundo quer falar de Deus. Todo mundo quer citar Deus, todo mundo quer bênçãos de Deus. Nós não queremos viver a vida que Deus propõe, porque nós nos sentimos mais seguros com as nossas seguranças. Confio em Deus ou me protejo a mim mesmo? Obedeço a Deus ou ouço a minha voz interior? O que eu faço? E aí nós procuramos Deus, e Deus diz assim, como você observa amar o próximo como a ti mesmo? Se você é riquíssimo, então se livra disso, dá para os pobres aí, e vem e você vai ter um tesouro no céu. Às vezes nós temos comportamentos que nós não queremos falar nisso. Eu quando estudo uma palavra dessa, eu sinto o mesmo desconforto que você sente ao ouvir. Mas são verdades que nos curam. Eu falo, Deus, é verdade. Nós que não somos glutões, comemos mais carne nos últimos 15 dias, que alguns filhos de Deus vão comer a vida inteira. Mas nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Ah, pastor, mas nós não vamos arrumar o mundo, mas eu posso arrumar a minha vida no mundo. Eu posso não consertar o mundo, mas eu posso consertar o meu mundo, onde eu vivo. Porque nós estamos aqui para refletir a glória de Deus. O irmão André, fundador do Portas Abertas, quando esteve no Brasil, levaram ele para comer um rodízio. E rodízio é bom, não é? Amém? Quando colocaram o primeiro pedaço de carne no prato dele, ele comeu, e juntou os garfos e colocou no prato. Tipo assim, não quero mais. Aí explicaram por ele, não, rodízio não é assim, isso aqui vai 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ele falou, não, eu convivo com pessoas, é o fundador. Eu convivo com pessoas que vão passar a vida inteira e não vai comer o que eu acabei de comer aqui agora. Eu não posso fazer isso. Mas nós somos tão obcecados por coisas
por metas, por objetivos, por planos, por sonhos, que Deus pode falar. Às vezes nós não damos ouvido. Porque nós estamos seguros de que dinheiro resolve o problema aqui, então é isso que eu quero. E fé é o que eu preciso para resolver o problema com Deus, e eu tenho a minha forma de crer, então Deus pode falar o que Ele quiser e fazer o que Ele quiser. Porém, a minha história vai ser contada depois da minha vida aqui. E aí? Essas obsessões não me trará prejuízos eternos? Se eu pensar na minha vida depois de 2000 anos de ter vivido, eu não mudaria nada? Não mexe comigo? Estou contando a história do jovem que procurou Jesus. E isso aconteceu há mais de 2000 anos. Mas onde quer que ele esteja, a vida dele continua. Ele não acabou. A nossa também. Ela continuará onde quer que estivermos. Então essas obsessões, elas trazem sequelas irreversíveis. Esse trilho batido, essas coisas universalmente aceitas, não, é muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, isso, cuidado. É isso mesmo, é uma decisão. Jesus falou, olha, se teu problema, Jesus não tira prazer que foi lá mexer na grana do menino. Olha, você está perdendo a vida eterna por causa disso. Esse conflito interior aí está aí. Você está entre Deus e Mamon. Se liberta de Mamon. Não era nem as coisas em si, mas o relacionamento dele com elas. Deixar isso mais fácil de entender. Imagine que você resolveu criar galinhas. Tá bem? Aí você comprou 10 galinhas. 2 delas resolve dominar o galinheiro. E elas pegam toda a ração para elas, toda a água para elas. E escraviza as outras 8. 20% só. E fica 8 magrinha, comendo uma vez por semana, e elas fazem 10 refeições por dia. O que você faria com essas 2 galinhas? Não me fala. Você resolveu criar gado. E aí você põe 100 cabeças de gado lá no seu sítio. 20 deles resolve dominar os 80. E eles pegam o melhor do pasto, o melhor do sal, o melhor da ração, o melhor da água. E os outros têm que pagar para eles para comer do pasto deles. Você colocou os 10 e deu o pasto para todos. O que você faria com esses 20? Esse gado que eu estou me referindo está tendo um comportamento universalmente aceito humano. Nós teríamos que premiá-los. Eles são irracionais com um comportamento racional. É assim que somos. Essas 2 galinhas que você pensou em comê-la no molho no dia seguinte, estão tendo um comportamento humano. Aqui tem, dado por Deus, para todo mundo viver bem, mas menos de 10% dominou e o resto é resto. O resto é favela, o resto é segregado, o resto é separado, o resto não tem cultura, o resto não é gente. E Deus deu para todos iguais, porque por dentro nós somos todos iguais. E às vezes nós pertencemos àquela classe dos 20%. E somos obcecados e ninguém consegue fazer a gente ver diferente. A gente não vê o necessitado como necessitado. A gente vê ele como um coitado. E a gente não vê que a vida dele depõe contra a minha. Por quê? 2 semelhantes estão longe um do outro. Quem fez isso? Deus? Nós. Vamos arrumar o mundo? A igreja está arrumando o mundo onde ela vive, por onde ela passa. É exatamente isso que Jesus está ensinando. O jovem, se ele obedeceu ou não obedeceu, eu não sei. Se ele obedeceu, ele vai dizer, bendita a hora que eu encontrei com Jesus, que abriu os meus olhos para me livrar da minha obsessão. Eu estava cego. Se ele não obedeceu, ele deve estar falando, maldita a hora que eu não dei ouvido para Jesus quando ele tentou abrir os meus olhos. Porque aquele tempo passou, mas a vida continuou. Então, como nós falamos aqui na passagem de ano, eu repito, o mundo manipulado, articulado por um enganador hábil em enganar, cria um pano de fundo, cria um cenário de manipulação das massas, que se nós não tivermos a luz do Evangelho, você vai no vácuo. Como diz a Bíblia, o diabo que enganava todo mundo. Quando ele foi lançado no lago de fogo, foi isso que disse lá, o diabo que enganava todo mundo, junto com a besta, com o falso profeta, foram todos para o lago de fogo, juntamente com os enganados. E lá haverá pranto, choro e ranger de dentes. Então, queridos, nós temos que tomar cuidado com essas coisas, esse estilo de vida, essa proposta moderna do tempo de Laodiceia,
que é universalmente e religiosamente aceito. E a gente arruma um jeito de falar, não, eu observo. Como que observa? Se estivesse observando, você não estava em crise aí, falando o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna. Você estava de posse dela, feliz e louvando a Deus. E por que às vezes estamos com Deus, com Bíblia, com teologia em crise? Porque nós arrumamos a nossa forma de crer, a nossa forma de adaptar, como aquele jovem falou. Diga uma boa coisa, eu cumpro. Tá bem. Jesus foi no diagnóstico correto, ele é Deus. Ele falou, o teu problema está aqui, ó, se livra disso daí, você não vai ficar pobrezinho não, você vai ter um tesouro no céu, e vem e segue-me. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai entrar na vida eterna. Exatamente o que você está precisando. Num primeiro momento, ele desistiu. Tomara que ele tenha feito isso depois. No segundo texto, em João 5, 39 e 47, nós encontramos Jesus falando a respeito da fé. É aquele texto onde ele começa dizendo, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então o assunto é mesmo vida eterna, só que não agora mais sobre o dinheiro, e sim sobre a fé. E Jesus está fazendo uma explicação simples, parece que ele está dando o ABC, o início do discipulado. E como que isso mexe com a gente? No 42 ele vai dizer assim, olha, eu sei que vocês não têm o amor de Deus dentro de vocês. Alguém vai dizer, como que ele sabia? Revelação de Deus? Podia ser, mas Jesus não precisou dizer que era revelação. Ele falou, sabe por quê? Porque vocês não aceitam qualquer coisa que resulte em glória a Deus. Vocês gostam de glória aos homens. Ele falou, se eu tivesse vindo no meu nome, ou se qualquer pessoa vir no nome dele, vocês aceitam. Mas porque eu disse que eu não vim no meu nome, eu estou aqui para apresentar para vocês Deus, vocês não querem. Falou, sabe o que é isso? É porque o amor de Deus não está em vocês. Vocês não amam Deus. Nós protestaríamos, até no cartório se fosse preciso. Imagina dizer que eu não amo Deus. Isso é uma ofensa para mim. Eu que vou na igreja, eu que sirvo a Deus, diferente desse mundo pagão. Falar que eu não amo Deus, ele está falando para os religiosos, falar que eu não amo Deus seria ofensivo. Aí Jesus diz assim, olha, a prova disso é que vocês aceitam glória uns dos outros. Vocês gostam de afagar ego. Vocês gostam de gente que diz assim, eu sou o cara, Deus falou comigo, eu tenho a fé, eu sou a causa. Gente que gosta de causar. Gente, igreja, método, culto, movimentos. Mas quando você vê alguma coisa que não busca glória humana, que não dá mérito para ninguém, onde toda a glória é ao Deus único, aí a fila diminui. Aí o povão desaparece. Aí o interesse por Deus some. Faça um convite, faça um trabalho, promova uma festa e diz, olha, a única atração que vai ter é um culto a Deus. Isso não tem graça, alguém vai falar. Quem que canta? Quem que é o preletor? Qual o nome da igreja? O que vai acontecer lá? Não vai acontecer nada, nós vamos cantar, vamos orar, vamos ler a Bíblia. Pode arrumar um lugar pequeno. Pode arrumar um lugar pequeno que vai ficar a cadeira vazia. Jesus está dizendo exatamente isso. Ele usa o termo, porque aquilo que resulta em glória ao Deus único, porque o Deus único é a causa de nós estarmos aqui. Se não fosse ele amar o homem, mesmo quando o homem pecou, e propor, planejar a salvação do homem, que Jesus vai pagar o preço, mas Deus vai aceitar no seu plano ver o seu filho humanizado. Não vai ser um sofrimento de 3 horas na cruz, vai ser um sofrimento que começa antes da fundação do mundo, que vai se materializar no nascimento, mas esse sofrimento já existe antes. Às vezes a gente não tem ideia do que é. Às vezes nós temos que fazer comparações irracionais que ainda não servem para ilustrar para a gente entender. Se nós tivéssemos que abrir mão do filho nosso em casa, para ele se tornar uma coisa irracional, por muito tempo, e ainda assim, lá no meio dos irracionais, ele fosse maltratado, fosse desprezado, humilhado, ferido, espancado, o que você faria, sendo racional, com esses irracionais? Muito bem, Jesus, a comparação de um racional indo para o irracional é pequena, porque Jesus é Deus, e ele se torna um pecador, e a maldição da humanidade está nele. Então o amor, o peso, o sofrimento para Deus é muito forte. E aquele trono no céu fica vazio por 33 anos. E cadê o Deus
em quem tudo foi criado, por Ele, para Ele e nele. Está lá confinado, ó. É um homem de dores. É um servo obediente. E ainda é pisado, é maltratado, é zombado, não é crido, é rejeitado. E ainda por último será morto. E Deus tem poder para livrá-lo. Mas não o faz a pedido do próprio Filho. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aí Jesus diz assim, olha, eu sei que vocês não têm o amor de Deus, porque quando eu vim falar para vocês de Deus, vocês não querem. Se alguém vir aqui falar de Moisés, de Abraão, aí vocês querem. Vocês querem glória um do outro. Vocês querem gente, coisas visíveis para adorar. Pessoas que causam, pessoas que acontecem, movimentos que acontecem. Se a razão única do nosso ajuntamento da adoração for Deus, são poucos que entendem que Deus é o motivo de nós nos agruparmos. Porque igreja é um grupo que está agrupado por sua fé em Deus. E basta. Nada antes e nada acima. Ele falou, então, como podeis crer? Ele está falando, como é que vocês vão conseguir crer em Deus? Versículo 44, estou lendo. Ó. Como podeis crer se vós aceitais glória um dos outros e não procuram a glória do Deus único? Como é que a gente vai crer no Deus único se na hora da gente crer, a gente crê em pessoas? Ou intermediários? Ou gente que se diz iluminada por uma ou por outra coisa? E ele faz uma advertência muito importante. Ele falou, em quem vocês têm firmado a vossa confiança, isso daí se levantará contra vocês no dia do juízo. Vocês estão produzindo peça de acusação contra vocês. Ele está citando aqui o caso de Moisés. Vocês estão dizendo que vocês creem em Moisés. Tá bem, vocês vão ver no dia do juízo Moisés se levantando e falando assim, olha, eu não ensinei nada disso. Não foi isso que eu disse. Jesus ainda explica, falou, se vocês realmente crescem em Moisés, vocês estariam procurando a glória de Deus, porque Moisés fez isso. Então isso daí é uma obsessão que mexe com a inteligência. Aquela obsessão que fala, não, eu tenho a minha forma de crer, eu tenho a minha forma de ver, eu acredito, a minha fé é perfeita, a minha fé é bonita, a minha fé é linda, e ele não checa ela com a palavra de Deus, ele tem a fé dele. Um é em Moisés, outro é em Maria, outro é no que ele acha, no seu pensamento, no seu jeito de ser. Está falando, isso daí. Isso daí quer dizer, Moisés, Maria, Abraão, a igreja, o método, o pastor, e você, seu ego. Isso que você colocou a sua confiança, vai ser usado contra você no dia do juízo. Porque é isso que você tem para te defender. Você procurou a glória do Deus único? Não. Então você não tem Jesus. Examinar as Escrituras, vocês vão me encontrar nela, Jesus diz. Examinar, ele não mandou comprar uma. Examinar. Quando eu olho para o meu sangue, eu sei que ele é vermelho, mas quando eu examino, eu fico sabendo, quando eu mando fazer um exame dele, eu fico sabendo um monte de coisa a mais. Então examinar não é olhar. Ele falou, examine a minha palavra, as Escrituras, sabe o que vai acontecer? Vocês vão me encontrar lá. E se isto acontecer, vocês vão ter a vida eterna. Agora, se você examinar a Escritura e não achar Jesus, seja lá o que quer que você tenha achado. O que você achou. Por isso daí vai ser usado contra você, porque a Escritura não foi escrita para isso. Os mandamentos não foram deixados para a pessoa manipular do jeito que ele quer. Para vender, para fazer qualquer coisa. Ele falou, o que você achou aí? Se não foi Jesus, então o que você achou foi lugares, foi coisa, sacrifício, cerimônia, e não alguma coisa que resulta em glória ao Deus único. Então isso vai ser usado contra aqueles que forem para o dia do juízo. Tem uma quantidade crescente de pessoas se distanciando de Deus com a Bíblia na mão. Uma quantidade assustadora de pessoas que vêm a público o tempo todo, negando a palavra e a sua luz e dizendo que são de Deus. E Deus agora é isso e Deus é aquilo, negando completamente a glória ao Deus único. É um Deus que ele é apresentado, mas passa por gente, por movimentos que causam. E a única coisa que Deus criou para salvar o homem, no seu plano perfeito, quando Deus criou o seu plano, quando ele elaborou o seu plano, o plano dele era Jesus. E Jesus apresentaria Deus à humanidade. Foi, eu não vim no meu próprio nome. Eu vim no nome do meu Pai. E quando ele apresenta o Pai,
muitas vezes nós não queremos crer. Ele falou, por isso vocês não têm o amor de Deus. Vocês estão crendo em Moisés e Moisés se levantará. O último texto, que é o de Timóteo, ele volta a falar do dinheiro. E Paulo, agora interpretando tanto a passagem de Jesus, como também de Jesus em Mateus 19, como a de Jesus em João 5, ele está falando, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Nós vivemos numa época em que nós somos obcecados por lucro. Mas lucro para quê? Para se perder? Para se confundir? Para perder a racionalidade? Ele diz assim, olha, neste mundo a gente não trouxe nada, a gente não leva nada. Você quer ver lucro mesmo? É a piedade, que é a religião bíblica, a devoção com contentamento. Isso é grande fonte de lucro. Mas se eu disser assim, olha, eu tenho 3 propostas aqui. A piedade com contentamento, porque a gente nada trouxe deste mundo, nada a gente vai levar. Então, se a gente tiver como comer, sustento e vestir, falou, fica contente. Temos que admitir que muitas vezes nós temos mais do que isso, a gente não fica contente. Nós éramos condenados à morte eterna e aceitamos um Deus que cancelou a nossa condenação e agora nós podemos ter o nosso nome no livro da vida, mas parece que nem isso nos empolga. A gente vai encontrar sempre algum motivo para reclamar, para lamentar, mas como? Como a gente permite esse engano chegar na nossa vida? O diabo consegue fazer com que condenados à morte eterna festejam o tempo todo e dá motivo para os salvos da condenação eterna ficarem lamentando. Ah, porque o diabo fez isso, fez aquilo. Fez o quê? Se Jesus desfez os seus feitos, cancelou a nossa condenação eterna, como será que deve viver uma pessoa que estava no corredor da morte eterna e agora ele tem o seu nome no livro da vida e está salvo eternamente? Do que ela vai se queixar? O que poderia entristecer essa pessoa depois de tão grande bênção? Mas é este o mundo em que vivemos. Pessoas condenadas festejando como se estivessem salvas e salvos lamentando como se estivessem condenados. E um dos motivos que nós somos sugados para este comportamento que não se explica racionalmente é porque nós somos obcecados por coisas que nos arrastam e gera esse tipo de crise dentro de nós. E temos que tomar cuidado, porque se nós não nos libertarmos dessas obsessões, isso tem consequências eternas. Se eu perguntasse aqui hoje, quem quer ter uma vida cuja vida é fonte de lucro, que é a piedade com contentamento? E eu tenho uma outra proposta no texto de Paulo. Ele está falando de gente que quer se afogar na perdição. E ainda uma terceira proposta, é gente que quer andar por caminho de tormentos e dores eternas. Todo mundo fala, eu quero a piedade com contentamento. Tá bem. A piedade com contentamento, que é a grande fonte de lucro, é o cristianismo na prática. É esse promover da justiça da glória de Deus. Agora, o caminho de se afogar na perdição, diz que é aqueles que querem ficar ricos. Fala para uma pessoa que quer ficar rico que ele está querendo se afogar na perdição. Ele vai brigar com você. Mas é o que Paulo está falando, que aqueles que querem ficar ricos, eles querem andar por um caminho de ciladas para se afogarem na perdição. Caminho perigoso. E ele falou, e a prova é que muitos já entraram e trouxeram para si mesmo caminhos de tormentos e dores. Por quê? Porque eles amam o dinheiro. Então veja que todo mundo já sabe que o amor ao dinheiro e o dinheiro são coisas distintas. Todo mundo sabe que o dinheiro tem o seu valor. Todo mundo sabe que o dinheiro tem um preço que vale a pena pagar por ele. Ninguém está sendo hipócrita aqui. Mas eu estou falando de coisas que são consenso na humanidade, que são obsessões humanas, e quando o assunto é fé, a pessoa nem questiona mais. Ele tem fé, ele nem para pensar no que e como. E se essa fé dele deve ser checada. Jesus estava falando com gente que tinha fé em Moisés a ponto de morrer por Moisés. Ele falou, Moisés vai se levantar no dia do juízo e vai condenar vocês. E Moisés nunca pediu para ninguém morrer por ele. Moisés tinha uma visão clara do plano de Deus para a vida dele. Da mesma forma Maria. E da mesma forma qualquer um outro que foi iluminado pelo Evangelho de Deus. Da mesma forma qualquer um de nós que não se ilude com a sua fé, dizendo, uma vez que eu tenho fé, que eu creio de um jeito, isso é que importa. Não é isso não. Jesus disse, como que vocês vão crer desse jeito? Esse tipo de crer só vai trazer acusação para vocês no dia do juízo. Então, queridos, eu quero encerrar dizendo que nós vivemos num tempo em que as pessoas são arrastadas por suas obsessões. A pessoa, quando é obcecado, ele perde a lucidez, ele perde a razão, ele perde a inteligência,
e ele faz coisas absurdas. Se Deus fosse tratar conosco no tempo das nossas obsessões, talvez ele faria conosco como nós faríamos com a galinha do galinheiro. Mas Deus é longânimo, ele vai ministrando ao nosso coração a sua palavra, nos iluminando com o evangelho, para que a gente possa entender que o irmão que não vai comer durante a vida toda a carne que eu comi somente nesse final de ano, ele é tão de Deus quanto nós. E que aqueles semelhantes que às vezes nós encontramos por aí, que não parece gente, ele é tão gente quanto a gente. E que Deus está olhando para a terra, para todos como um todo. Nós aprendemos aqui que a noiva, ela foi bem-vinda no céu porque tudo que ela recebeu, ela usou para se ataviar para o cordeiro. E lá fala assim, qual eram os atavios da noiva? Era ouro? Era brilhante? A roupa da igreja que impressionou o céu era diamante? Não, eram os atos de justiça dos santos. É gente que recebeu de Deus e tudo que recebeu de Deus transformou em atos de justiça para a glória de Deus. E isso era o vestido da noiva. E o céu entrou em festa dizendo, olha, chegou a hora. Vamos cantar, vamos exultar, porque a noiva já se vestiu. E tudo que ela recebeu, ela transformou em atavios. Ela já se vestiu e ela está indo agora para o casamento nas bodas do Cordeiro. Amém, queridos? Que possamos fazer isso. Tudo que recebermos de Deus, transformar isso em vestes de justiça para a sua própria vida, para um dia se encontrar com o noivo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. Viemos aqui Te adorar. Viver a comunhão, cantar louvores, recebermos a Tua palavra. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Nós a recebemos como Tua palavra para a nossa vida. Te pedimos perdão, ó Deus, pelas vezes que vivemos com injustiça, em que segregamos, separamos, te envergonhamos, te entristecemos. Perdoe-nos, ó Deus, como Tua igreja neste lugar nós te pedimos, perdoe-nos. E nos ajude, ó Deus, a vivermos o novo. Cure-nos, ó Deus, dessa influência mundana no meio do Teu povo. Livra-nos, ó Deus, dessas coisas obsessivas que tantos males têm causado no meio do Teu povo. Venha, ó Deus, a luz do Teu Evangelho, a simplicidade, a pureza da Tua revelação, conduzindo o Teu povo, Senhor, na Tua direção, num relacionamento de amor, de entrega, de fidelidade, de alguém que vai passar a eternidade juntos. Faça isso em nós, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus.